Olá, alunos, vamos para a nossa aula agora já de número 122, né? Estamos bem adiantados aí. Agradeço muito a participação de todos vocês. Vou lembrar os estudantes que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom para responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Vamos continuar hoje aprendendo, né, sobre um gênero textual que nós já começamos o aprendizado na aula passada, que é como se produz uma carta de reclamação, qual é a finalidade, né, para que a gente reclama de algo e de que forma que a gente faz isso, né, dentro de uma estrutura formal, né, como que de uma maneira formal eu posso enviar uma carta de reclamação a alguém, né, a um diretor de alguma loja, gerente de alguma loja, diretor de alguma empresa, de algum departamento, coordenador, enfim. Né, como que a gente faz isso? Então, na aula passada a gente teve a oportunidade de treinar, né, também a gente viu ali a evolução, né, das cartas ao longo do tempo, né, trouxemos bastante curiosidades e para essa aula de hoje, observem aqui, vamos ler comigo quais são os objetivos da nossa aula. Então, a gente vai analisar a estrutura composicional de uma carta de reclamação novamente, né, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos identificar a variação linguística, a finalidade, né, o tema que é o assunto e o contexto de produção. E identificar o locutor e o interlocutor de um texto. É importante a gente saber para quem que a gente vai mandar, né, essa carta, né? Então, qual é o conhecimento de mundo que essa pessoa tem, né? Como, em que medida que ela compartilha do mesmo vocabulário, do mesmo repertório linguístico que o meu, né? Então, eu tenho que sempre ter isso em mente antes de produzir um texto escrito, antes de produzir uma carta de reclamação, né, para que a comunicação cumpra com a sua função comunicativa, né? E ali, tanto o emissor da mensagem, a pessoa que escreve a carta, quanto o receptor, a pessoa que recebe, consiga compreender, consiga entender de fato ali a forma como eu escrevi as palavras ali no texto, né? A gente só vai aprender treinando, né? Não é muito fácil produzir texto. Então, por isso que vocês estão aí dedicados, assistindo às aulas e fazendo esse treinamento para poder melhorar a habilidade escrita de vocês, né? E também a habilidade interpretativa, né? Elas caminham juntas. Com isso, né, a gente também melhora a oralidade na medida em que a gente vai ampliando o nosso repertório linguístico, certo? Então, vamos começar a nossa aula, galera? Olha lá. Quais são, então, as características gerais das cartas? Então, primeiro, identificação do remetente. Olha uma palavra nova que eu trouxe agora nessa aula. Remetente, nome completo, endereço. Então, o remetente é a pessoa que remete a carta, a pessoa que vai escrever a carta, nós a intitulamos de remetente, né? Geralmente, o nome do remetente vem na parte frontal da carta, se a gente estiver fazendo uma carta por meio do material impresso, né, que é aquela carta que você tem que ir até o correio, colocar um selo, né, dependendo da localidade para onde você vai enviar a carta, o valor também varia, né, o valor desse selo. Se eu vou mandar uma carta para os Estados Unidos é um valor, se eu vou mandar uma carta para o Rio de Janeiro é outro, e se é uma carta, às vezes, numa localidade, num bairro próximo, dentro do mesmo estado onde eu moro, o valor é outro. Então, o valor do selo, ele varia de acordo com a localidade, né? Então, vocês têm que ter esse conhecimento para vocês, quem sabe, um dia, quando precisarem, vocês já sabem, né, quais são ali as características que devem conter uma carta para que consiga, né, realmente enviá-la de forma adequada. A identificação do destinatário, pessoal. Olha lá, o nome completo, empresa, endereço, né? Então, tem que ter ali certinho o nome, o endereço do destinatário, o nome da rua, o CEP, o nome do bairro, o nome do estado, o nome da cidade, do estado, tem que estar tudo ali bem especificado. Onde que se escreve o nome do destinatário? Se é num envelope, num material impresso, a gente vai escrever no verso. Então, geralmente, quando a gente compra ali um envelope específico de carta, já vem, às vezes, alguns já trazem até o modelinho, né? Na frente, remetente, 2 pontos, para você só preencher os seus dados, nome da rua, CEP, nome do bairro, da cidade, etc. E atrás o destinatário, né, também às vezes já está especificado ali o campo onde é para você escrever o nome da rua, bairro, cidade, enfim, colocar lá o nome do país, né, e por aí vai, as informações para que o carteiro depois consiga identificar o endereço da pessoa. Também tem que ter a data de quando a carta foi escrita, né? Então, é importante você colocar a data, né? A data, geralmente, a gente pode colocar no documento mesmo, no interior da carta, ali, naquele documento que vai dentro do envelope.
né? Então eu coloco lá o local e a data de quando foi escrita também no interior, para ficar bem esclarecido para o leitor. Se eu quiser colocar só a data, tendo em vista que eu já coloquei no envelope, é possível, né? Mas o maior número de informações é importante, né? É melhor a gente pecar às vezes pelo excesso do que pela falta de informações. O local, a gente já comentou, né, de onde a carta foi escrita, assinatura manual, passa mais confiança e seriedade do que a digital, né? Então, olha que interessante, né? Esse slide traz essa observação de que quando eu assino a carta ali manualmente, eu escrevo à mão com a caneta a carta, isso dá uma confiabilidade maior do que quando eu faço aquelas assinaturas digitais, copio, colo, né? Ou tenho mesmo uma assinatura digital de outra forma, utilizando os ambientes virtuais, certo? Então, também eu posso colocar anexos e documentos, né, caso seja necessário, colocar algo como prova de que você está certo quando se trata de uma reclamatória, né? Outra informação importante e que muita gente acaba esquecendo é que a carta de reclamação deve ser escrita preferencialmente por meio digital. Então, vejam, a gente está vivenciando a era digital, né? Cada vez mais aí os ambientes virtuais vêm tomando conta do nosso cotidiano, fazendo parte do nosso dia a dia, de forma que esse slide trouxe também essa informação, né, que preferencialmente a carta deve ser escrita pelos meios digitais, porque assim, até por questão de consciência ambiental, a gente acaba economizando papel, economiza tempo, economiza selo de postagem, né, e tantas outras economias que nós fazemos, né, o dinheiro do combustível para ir até o correio, ou do meio de transporte, do ônibus, às vezes, né, nem sempre tem correio próximo da nossa residência, então tem que gastar um pouquinho um meio de transporte para chegar até o local do correio. Tudo isso pode ser evitado se a gente começar a incorporar no nosso cotidiano essa prática de utilizar os meios digitais, né? E que meio digital que pode ser? A gente tem o e-mail, como a gente viu, né? Os e-mails, eles são uma das formas de você fazer a comunicação e enviar essas cartas, né? Sem tantos gastos, sem tantos transtornos, de uma forma muito mais rápida, com muito mais praticidade, né? Então, isso torna a leitura mais fácil, além de ser bem mais formal que um texto feito inteiramente manuscrito, né? Que antigamente, quando os nossos avós, às vezes, queriam enviar cartas, o que eles faziam? Tinham que escrever, fazer manuscrito, ou seja, tudo à mão, né? Escrever tudo. Se era uma carta para matar saudades de algum parente, tinha que ficar lá um tempão, né? Vendo como que ia escrever as palavras, às vezes errava, muitas vezes nem Rorex tinha, né? E hoje em dia, a gente tendo ali uma tela de computador ou um de celular mesmo, a gente consegue digitar e apagar com a tecla backspace ali rapidinho, deletar alguma coisa que tenha escrito errado, né? Às vezes, isso é uma diferença bem grande também, porque antigamente, quando as pessoas erravam alguma coisa e não tendo como apagar, tinha que começar outra carta novamente, reescrever tudo de novo, né? Então era um transtorno. Então olha a praticidade que a gente tem hoje, oportunizada por meio, né, do e-mail e das nossas ferramentas digitais aí que estão disponíveis. Então isso torna a leitura mais fácil, além de ser bem mais formal que um texto feito inteiramente manuscrito, conforme a gente viu aqui, né? Vamos agora fazer um exercício para ver como que vocês estão aí fazendo, né, as assimilações do que está sendo ensinado nessa aula. Olha aqui na nossa primeira questão, galera. O remetente de uma carta pode ser, 2 pontos. A alternativa A pessoa que vai receber a carta. B, a pessoa que escreveu a carta. C, também pode ser chamado de destinatário. Ou D, também pode ser chamado de receptor. Ai, ai, ai. E agora? Em qual alternativa a gente vai marcar ali? Um tempo para a nossa primeira questão.
E aí, galera, vamos retornar então? Verifiquem lá, quem assinalou a letra B, parabéns, acertou, né? Então, a pessoa que escreveu a carta é o que nós chamamos de remetente, né? Quando a carta quando a gente está falando ali de emissor, né? A pessoa que escreve, né? Então, se a carta é feita manuscrito, com aquele envelope, o remetente vai na parte da frente do envelope, né? E se a carta é feita nos meios digitais, né, através do e-mail, também o remetente já fica ali no corpo do e-mail quando a gente envia, né? Mas sempre é bom também a gente escrever e se apresentar para a pessoa, né? Ainda que a pessoa conheça, já saiba quem a gente é, mas é sempre importante a gente fazer essa apresentação mais formal, ok? Vamos para o exercício 2 agora. O destinatário de uma carta pode ser: alternativa A pessoa que vai receber a carta. B, a pessoa que escreveu a carta. C, também pode ser chamado de remetente. Ou D, também pode ser chamado de emissor. E agora? Em qual das alternativas vocês vão assinalar? Um tempinho para vocês pensarem e a gente retorna para ver como ficou a segunda questão. E agora vamos verificar, olhem aqui, quem assinalou a letra A. Estava muito fácil, né, galera? Então, a pessoa que vai receber a carta é chamado de destinatário, né? Então, a carta ela tem um destino. O remetente envia para esse destino e a pessoa que vai receber essa carta é chamada de destinatário, ok? Então, para a gente assimilar destino, destinatário, né? Qual é o destino da carta? Onde que se pretende que ela chegue para o tal destinatário, né? E esse tal destinatário tem que estar bem especificado onde ele mora, qual é o nome da rua, qual é o CEP, qual é o nome do bairro, da cidade, do país, né? São informações bem importantes, né? Lembrando que nome de rua, nome de cidade, nome de estado, de município, de país, a gente tem que escrever com letras maiúsculas, porque são substantivos próprios, né? Assim também a gente deve proceder para escrever o nome das pessoas, né? O nome das pessoas são considerados substantivos próprios. Então, a primeira letra sempre com letra maiúscula, por se tratar de substantivos próprios, né? Então, sintetizando, nome do destinatário, a cidade onde ele mora, né? O nome da rua, o nome do bairro, o nome do país, tudo com letra maiúscula por ser substantivo próprio, ok? Vamos ver aqui mais um modelo de carta de reclamação. Leiam aqui comigo, galera, observem lá. A estrutura deve ser esta, observem. O local, a data, como já vimos, na sequência o vocativo, né? A pessoa a quem
eu me direciono, né? Eu, autor da carta, me direciono, então o vocativo eu vou chamar a atenção dessa pessoa. Né? Eu posso utilizar um pronome de tratamento para fazer esse vocativo. Né? Excelentíssimo senhor, dependendo do nível de formalidade que eu quero ter com essa pessoa. Né? Ou prezado senhor, ou apenas senhor, senhora, né? Diretor do departamento de recursos humanos, sei lá, gerente da loja tal. Né? Então, eu tenho que ter aqui nesse vocativo, eu posso colocar um pronome de tratamento para mostrar uma educação, né? Um sinal de educação da minha parte para com a pessoa, né? Porque faz parte ali das nossas regras de interação social. A gente tem que tratar as pessoas, então, iniciando com um pronome de tratamento, né? Respeitoso. E, na sequência, eu coloco uma vírgula. Então, posso colocar lá, senhor fulano de tal, vírgula. E daí a gente tem ali, ó, socialização, o perfil composto mais a contextualização. Do que reclama? Qual que é o contexto, né? O contexto é a situação daquilo que ocorreu. Então, o que exatamente aconteceu? Isso a gente vai chamar de contexto. Né? Eu comprei um produto, o produto demorou para chegar na minha casa, então esse é o contexto da história, do enredo, da trama, né, que gerou um determinado conflito e que me fez pensar que eu tenho que fazer uma queixa, eu tenho que fazer uma reclamação. Né? Então, na contextualização, eu coloco lá, né, do que eu estou reclamando, qual é a justificativa da minha reclamação. Né? Se eu comprei o produto e o produto veio estragado, então eu vou ter que especificar, vou ter que detalhar o que houve, justificar os motivos pelos quais eu estou reclamando. Né? Qual é o objetivo da carta? Né? O que eu pretendo com a carta? E mais a contra-argumentação. Né? A gente tem que ter ali uma argumentação, explicação, comprovação. Né? Como que eu comprovo, às vezes, que o produto também veio com algum dano? Eu posso tirar uma foto, colocar no anexo do e-mail, né, dizendo está aqui a foto, né, que mostra, que comprova que o produto está com determinado defeito. Né? Então, existem formas de comprovar. Eu tenho que pensar numa forma para poder ali me munir, né, de dados, de informações que deem confiabilidade e legitimidade para a minha reclamatória. Certo? Então, eu tenho que fazer o reforço do objetivo da carta, a retomada do vocativo, a solicitação, o que quer para resolver o problema, expectativa e perspectiva. Né? Então, eu posso apresentar também no último parágrafo ali, para ficar mais rica ainda a minha carta de reclamação, o meu texto, a possibilidade de resolver o problema. Né? Então, se eu comprei o produto e o produto chegou com defeito, eu posso pedir, olha, eu gostaria de me entregassem um outro produto que estivesse funcionando. Né? Ou eu gostaria de ser ressarcido do dinheiro que eu gastei, né? Incluindo muitas vezes o dinheiro que eu tive que gastar, caso eu não tenha um e-mail, tive que gastar um dinheiro para ir até o correio, para colocar um selo na carta. E se a culpa não foi minha, né? Não fui eu que danifiquei o produto, eu posso também exigir esse valor gasto em função de fazer essa carta de reclamação e fazer com que ela chegue ao destinatário. Né? Então, tudo isso são elementos que podem estar na carta. Então, no final, qual é a minha expectativa? Como que eu proponho também a solução do problema? Né? Isso já vai facilitar, né, para a pessoa que vai ler, ela pensar estratégias de solucionar o conflito gerado em função, né, de algo que não me satisfez enquanto cliente ou de uma determinada situação. Né? No final, a despedida, eu posso escrever atenciosamente, muito respeitosamente, eu posso abreviar a palavra muito, né? E colocar muito, que é uma forma de você fazer uma despedida formal em uma carta, colocar muito respeitosamente, ou agradeço a compreensão, né? Certo de que serei atendido nas minhas expectativas, vírgula, agradeço a compreensão. Então, existem possibilidades ali de você formalizar a despedida dessa carta de reclamação. E, por fim, eu faço a assinatura, né, de preferência manuscrita. Né? Até a gente viu nos slides anteriores que a assinatura manuscrita, ela gera maior credibilidade e maior confiabilidade no documento, né? Mais até do que a assinatura digital, já que a assinatura digital é uma ferramenta eletrônica nova, a gente ainda não tem muito hábito de fazer uso, né? Ainda que ela tenha, né, algumas formatações ali, alguns passos para serem seguidos que a tornem com legitimidade. Né? Mas como a gente está falando de uma carta de reclamação, algo, digamos assim, mais rotineiro, então é recomendável que se use a assinatura manuscrita, né? Aquela escrita à caneta. Ok, pessoal? Então, retornando aqui para a ideia de vocativo, que eu quero que vocês memorizem. O que é o vocativo numa carta? Então, lendo aqui comigo no slide, ó, é o termo que serve somente para chamar, invocar um ser,
podendo vir precedido de interjeição e caracterizado se pela entoação exclamativa. Ai, gente, o que é isso? Entoação exclamativa? Vamos ver exemplos? Olha aqui. Exemplos. Deus, vírgula, me ajude, ponto de exclamação. Né? Claro, a gente não vai fazer um vocativo numa carta de reclamação se referindo a Deus, mas aqui é só para a gente ter um exemplo de como que a gente escreveria, né, esse vocativo e na sequência o uso da vírgula. Né? Ó, meu santo, vírgula, que foi que eu fiz? Teria uma exclamação ali. Amigas, vamos à praia, né? Queridos alunos, olhem aqui. Né? Então o professor está evocando, está chamando a atenção dos alunos para prestar atenção em algo que ele quer. Então o que ele faz? Ele coloca a vírgula logo na sequência do vocativo e depois um ponto de exclamação, que é isso que a gente chama de entoação exclamativa. Né? Então quando eu quero reclamar de alguma coisa, muitas vezes eu posso colocar lá, comprei determinado produto e fiquei frustrado porque ele não funcionou, ponto de exclamação. Eu estou fazendo uma exclamativa, estou reclamando de algo. É possível estar usando também o ponto de exclamação. Né? Então, continuando a leitura aqui na última frase do nosso slide. As palavras em destaque foram usadas para dirigir-se ao interlocutor como forma de invocá-lo ou chamá-lo. Né? Então, dirigir-se ao interlocutor, que é a outra pessoa do discurso que está no ato da interação verbal. Certo? Na troca de diálogo, né, de informações ou de reclamações, tentando ali estabelecer uma solução pacífica para o conflito. Muito bem. Olha aqui um modelinho que eu trouxe para vocês nesse slide. Aqui, gente, no início eu tenho aquilo que eu falei para vocês que eu posso abreviar o vocativo, né? Então, nas palavras ilmo, ponto, senhor, estão abreviadas ambas, né? Então, ilmo é a abreviatura de ilustríssimo, né? Eu quero ser extremamente educado com a pessoa, né? Considero a pessoa uma pessoa ilustre, então vou mostrar o meu respeito, a minha apreciação pelo cargo que ela ocupa, posso começar com ilustríssimo senhor. Mas estou fazendo um vocativo numa carta, eu não preciso escrever por extenso, né? Eu posso simplesmente fazer a abreviatura. Então, para ilustríssimo, eu posso colocar ilmo e para senhor, SR. Né? E se vocês pesquisarem, vocês vão verem que outros pronomes de tratamento também têm essa possibilidade de fazer abreviatura. Né? Eu posso colocar excelentíssimo senhor, né? Ficaria EXMO ponto, né? Vocês teriam a possibilidade de pesquisar outras palavras ali que poderiam compor o nosso vocativo. Né? Observem ali na segunda linha do nosso modelo. Então, eu tenho lá gerente, né? Daí eu posso colocar o nome da empresa, se eu não sei o nome do gerente. Se eu tive tempo de pesquisar, eu posso colocar o nome do gerente, que às vezes dei uma ligadinha para a loja, para o local, né, onde eu vou fazer a reclamação. Então, eu posso colocar também o nome da pessoa. Se eu não tenho, coloco o nome da empresa. Né? E na sequência, observem ali que começa com o pronome oblíquo, vem depois do verbo servir. Né? Então, no início de frase, eu não vou dizer eu me sirvo da presente. Então, sirvo-me da presente o quê? Da presente carta. Né? Fiz uma elipse ali, não precisa escrever a palavra carta, para efetuar a seguinte reclamação. E aí vem a reclamação. Né? Então, eu vou deixar esse slide para vocês analisarem, e aí vou dar um tempo para vocês responderem a nossa terceira questão. Que o enunciado diz o quê? Esse modelo de introdução a uma carta revela: alternativa A, é uma variação linguística informal, dessa utilizada no dia a dia, né, como a gente se comunica rotineiramente com as pessoas, será que é informal? Ou será que a letra B é variação linguística formal? Né, existe uma formalidade maior, um respeito maior pela pessoa que vai solucionar o problema. Ou C, alternativa C, variação linguística regional. E agora, galera? Assinalem aí uma das alternativas e a gente retorna na sequência.
E aí, galera, vamos verificar então qual alternativa vocês assinalaram? Olha lá. Então, quem considerou que esse modelo de carta apresenta uma variação linguística formal, acertou. Né? A gente percebe ali que pelas características das palavras, as palavras são bem sofisticadas ali no vocativo, né? Ilustríssimo Senhor, né? Então são marcas de extrema formalidade, né? Não tem nada de informal, de espontâneo, né? Não é uma carta que eu estou escrevendo para minha melhor amiga, estou escrevendo para um gerente, né? Coloco ali o nome da empresa, tudo. Então, as características dessa variação linguística das palavras que foram selecionadas para compor esse modelo de carta me indica a alternativa B como correta. Né? Não poderia ser a C, né, pessoal? Porque a variação linguística regional, lembram? Ela traz determinadas variantes linguísticas típicas de certas regiões do Brasil, né? Então a gente poderia ter ali, talvez, como exemplo, a fala de um gaúcho, de um mineiro, né? De algumas variações, algumas palavras que são específicas dessas regiões, que aí a gente poderia sim fazer essa afirmativa. Ah, é uma variação linguística regional, porque traz características lá do bate, do gaúcho, enfim, de alguma coisa que indique a região. Não é o caso aqui, né? Vamos continuar então. Leiam aqui comigo, olha, continuando a carta, né? Dessa forma, estando dentro do prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios em produtos e constatando-se que o defeito acima exposto compromete essencialmente o seu desempenho, é apresente para solicitar a solução do problema, tendo em vista as possibilidades previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que seguem descritas. Inciso 1º. Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Segundo, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E terceiro, abatimento proporcional do preço. E agora, pessoal, pelas características desse texto aqui, né, que tipo de texto que a gente tem aqui agora nos remete a que tipo de momento ali, que parte que seria, que fragmento que poderia ser de uma carta. Né? Vejam que aqui tem uma fundamentação jurídica, né? Então a pessoa detalhou tanto, né, os direitos dela, ela está fazendo uma carta de reclamação, ela está fazendo uma reivindicação de um direito, que ela foi atrás, inclusive, do artigo ali do Código de Defesa do Consumidor, né, e ainda trouxe ali os incisos, ali o inciso 1º, 2º e 3º, para mostrar, para fundamentar, né, a legitimidade dela de fazer a reclamação, de fazer uma carta de reclamação reivindicando ali um outro produto. Né? Então, continuando aqui, no exercício 4, eu vou pedir para vocês dizer para mim que fragmento da carta nós acabamos de ler. Seria a alternativa A, o vocativo, B, a introdução, C, o local onde se contextualiza a situação, ou D, o desenvolvimento e possíveis formas de solucionar. Aí mais um tempinho para vocês fazerem o nosso quarto exercício da aula de hoje.
E aí, pessoal, retornando então, o nosso quarto exercício tem como alternativa correta a letra D. Né? Então, a gente tinha naquele slide o desenvolvimento da carta e possíveis formas de solucionar o problema. Né? Então, ali a gente viu que a pessoa que escreveu, o reclamante, trazia fundamentação jurídica, inclusive, para reivindicar o direito, né, de ter a substituição do produto danificado que ela comprou. Muito bem. Continuando agora, no exercício 5, a expressão em destaque no trecho da carta de reclamação abaixo poderia ser substituída por qual outra? Vamos ver qual é? Então diz assim, ó, dessa forma, vejam que está grafada em vermelho, está sublinhada, né, essa expressão. Dessa forma, estando dentro do prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios em produtos e constatando-se que o defeito acima exposto compromete essencialmente o seu desempenho, é apresente para solicitar a solução do problema, tendo em vista as possibilidades previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que seguem descritas. Né? Antes da gente passar para as alternativas, eu só vou chamar a atenção de vocês com relação ali à nossa quarta linha. Né? Depois da palavra desempenho, é a presente. Né? Essa presente o quê? Presente carta. Né? Ele está se referindo à palavra carta, porém, a pessoa que escreveu, o reclamante, não quis colocar novamente aqui a palavra carta, é a presente carta ou é a presente reclamação, né? Ele fez o quê? Uma elipse, subentende-se. Então o leitor já sabe que se trata de uma carta de reclamação e quando ele lê é a presente para solicitar a solução do problema, ele já pensa, peraí, é a presente carta de reclamação ou é a presente reclamação ou é a presente carta. Houve ali uma elipse, ele omitiu essa palavra por ser desnecessário ficar repetindo aí as palavras no texto, né, já que o leitor pode preencher essas lacunas. Né? Então o texto fica do ponto de vista da estética linguística, digamos assim, mais bem elaborado. Né? Então vamos para as alternativas. A palavra, então a expressão dessa forma poderia ser substituída por alternativa A, por outro lado, B, assim, C, entretanto, ou D, apesar disso. E agora, um tempinho para vocês assinalarem aí.
Ok, galera? Retornando. Então, quem assinalou aqui, olha, a palavra assim, a letra B, né, é considerada uma palavra que poderia ser, que poderia substituir a expressão dessa forma sem perder o sentido. Né? Então, em vez de ser dessa forma, estando dentro do prazo previsto, tal, tal, tal. A gente pode colocar assim, estando dentro do prazo previsto, vai manter o mesmo sentido. Se a gente fosse fazer esse pensamento, esse cálculo agora, com outras palavras aqui das outras alternativas, a gente vai ver que vai quebrar o sentido, não vai ter a mesma funcionalidade ali, né, dentro desse contexto. Né? Se eu colocar, por exemplo, por outro lado, já não vai dar certo, porque daí teria que ter um contraponto, né? E por aí vai. Então, quem marcou a letra B, conseguiu acertar essa questão, né? Então, vamos para o nosso sexto exercício, sexto e último da aula de hoje, né, pessoal? Então, lendo aqui, olha. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Questão 6. Quem são o locutor e o interlocutor de uma carta, respectivamente? Alternativa A. O locutor é o remetente e o interlocutor é o destinatário? B. O locutor é o destinatário e o interlocutor é o remetente? Ou C. Não é possível identificar locutor e interlocutor. E aí? Um tempinho para vocês fazerem o nosso último exercício. Retornando então, galera, olha lá, quem assinalou a letra A, né, como alternativa correta, acertou mais essa questão. Então, o locutor é o remetente, é a pessoa que envia a carta, e o interlocutor é o destinatário, é a pessoa que vai receber a carta, né? Muito bem, então, para mais essa, né? Então, o que nós estudamos na aula de hoje?
A gente continuou, né, revendo ali as estruturas composicionais de uma carta de reclamação, né, já tínhamos começado na aula anterior e demos aí uma aprofundada nessas características nessa aula. Fizemos a identificação da variação linguística presente num exemplar de carta de reclamação, né? Então a gente trouxe um modelo e vimos ali a variante formal da língua portuguesa sendo utilizada. Fizemos também a identificação da finalidade, do assunto, né, que é o tema, o contexto de produção, locutor e interlocutor, dentro das cartas de reclamação, né, especificamente com esse gênero discursivo. E fizemos a identificação do texto, né, a identificação do texto enquanto gênero textual. Aí seguem as referências para estudos posteriores, né, e para aprofundamento nos estudos referentes ao nosso tema da aula de hoje. Agradeço aí imensamente a participação de todos vocês. Um abraço virtual e continuem em suas casas se puderem.